noite, irmãos. A paz esteja com todos, amém. Peço perdão pela voz, mais uma vez. Tô meio gripada. O inimigo acho que quer calar a gente, mas não vai conseguir, né? Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Quem não tiver a Bíblia pode acompanhar no telão. A palavra de Deus diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Eu peço aos irmãos que podem se sentar. E o título da minha mensagem de hoje é: pare de duvidar de Deus. Irmãos, quando a dificuldade bate na nossa porta, ela nos faz duvidar das coisas e das pessoas, que não deveríamos duvidar. Eu não sei se você já se viu ou está diante de alguma situação onde a fé e a esperança parece que não é suficiente para te sustentar. Essa mensagem então é para você. Essa mensagem é para mim. Que nós nunca duvidemos do poder de Deus, do que Ele pode fazer. E Deus colocou no meu coração sobre fé e esperança. E para falar para os irmãos como Deus, Ele muda destinos, Ele muda histórias, Ele muda circunstâncias difíceis, que às vezes a gente não vê solução. E quando a gente fala sobre esperança, também vem a dúvida. O contrário de esperança é a dúvida. E eu digo eu, mas eu creio que todos nós, quando a gente tem muitas dúvidas, principalmente quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando pelo deserto, quando a gente está com algum problema. E a grande maioria de nós, a gente quer resolver essas dúvidas de uma vez só. Mas eu creio que quando a dúvida, irmãos, ela é sanada, ela é elucidada uma a uma, a gente consegue ter mais maturidade, mais segurança como cristãos. E na Bíblia, irmãos, tem grandes homens e grandes mulheres que expuseram as suas dúvidas, os seus temores, os seus medos, colocaram para fora as suas angústias, as suas incertezas. A gente pode ver isso em Salmos, em Eclesiastes, em Jó. Mas o que a gente vê também, irmãos, que apesar deles colocarem todas as dúvidas para fora, eles também pararam para ouvir as respostas de Deus. Eu acredito que hoje esse é o nosso maior problema. O nosso maior problema não é colocar as nossas dúvidas, nós questionarmos a Deus algumas vezes. Mas o nosso maior problema é a gente parar para ver o que realmente está no coração de Deus. Qual é a resposta de Deus para nós? E nos últimos tempos, irmãos, a gente tem passado coisas difíceis. A gente tem passado por batalhas, por lutas. A gente vê tanta violência, tanta crueldade no mundo aí fora, né? Por isso que eu quis trazer essa palavra. Abacuque, ele fez perguntas para Deus, ele fez questionamentos para Deus, mas ele também deixou uma lição preciosa para cada um de nós, que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E quando a gente está no sofrimento, num primeiro momento, pelo menos eu sou assim, é de questionar, é de não entender o que está acontecendo. E nos versículos que eu li ali de Abacuque, ele está num cenário que ele questiona a violência, ele questiona a injustiça, ele questiona a maldade, ele questiona os homens perversos,
E naquele momento, Deus está calado. O Senhor não fala nada. Eu não sei vocês, irmãos, mas se eu tivesse num momento caótico, assim como Abacuque estava, certamente alguma dúvida viria no meu pensamento. Daí vocês podem se perguntar assim, mas questionar a Deus? Irmãos, diante das nossas limitações, diante de muitas vezes da dor, do sofrimento, e quando a gente está cansado daquele cenário, porque a gente muitas vezes está no problema e a gente não vê solução. E não tendo resposta de Deus, ou seja, tendo como a resposta o silêncio de Deus, a gente chega a duvidar. Daí a gente começa a se questionar. Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Deus, por que o Senhor não cura? Deus, por que o Senhor não muda o cenário da minha história? E quando acontece isso, a gente acaba lutando com Deus, assim como Abacuque fez. Mas o que me chama muita atenção, irmãos, que Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Isso a gente já sabe. Mas em momentos como esse, que a gente está, às vezes até meio rebelde, né? A gente está meio no nosso momento de dúvida, de questionamento, de fraqueza. Ele nunca disse assim para nós nos calarmos. Ele nunca disse para Abacuque, cale a boca. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não te dou o direito de expressar as tuas opiniões. Não. Deus, ele é tão perfeito, Deus é tão bom, que em momentos como esse, ele nos permite expressar a nossa dor. Ele nos permite questionar. É por isso, irmãos, que a gente tem abertura para falar com Deus. Por isso tão importante as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos desabafos com Deus. E a gente pode passar por essa fase. Parece que a gente está duvidando parece que a gente está duvidando de Deus quando a gente passa por essa fase. Mas a gente é humano. Só que a gente precisa entender que quando a gente estiver passando por essa fase, a gente tem que trazer em nossa memória que Deus, ele é justo. Ele é Deus de amor e ele é Deus de justiça. Mas ele é justo não nos nossos padrões, não da nossa maneira, como a gente acha que é. Eu sei que tem momentos que quando a gente está na dor, no sofrimento, nós questionamos. Eu já me questionei muitas vezes. Como coisas ruins podem acontecer para pessoas boas. Mas Deus colocou muito forte no meu coração que a gente precisa entender, irmãos, que o pior que poderia acontecer, aconteceu somente uma vez. E Jesus foi voluntário para isso. Ele morreu na cruz por mim e por você. Ele era um homem bom. Ele não tinha pecado. Mas mesmo assim, ele foi na cruz, ele morreu por nós. Então quando vier no nosso pensamento, ai, por que isso está acontecendo comigo? Por que coisas ruins acontecem com coisas boas? Se lembrem que Jesus foi bom, mas ele morreu na cruz por nós. E às vezes a gente acha que Deus é injusto ainda, né? Mas na verdade Deus é sempre justo. Mas é sempre segundo os padrões dele. E eu estava pesquisando sobre a minha pregação, sobre a palavra, porque essa palavra veio muito de encontro a mim. Porque a gente passa, que nem diz a menina ali, por muitas lutas e a gente tem vontade de desistir. E eu vendo uma pregação de uma pastora que eu gosto muito, e ela contou uma história, uma analogia, né? Uma mãe que tinha 2 filhos. Ela tinha o filho mais velho, que era um filho bom, amável, ele ajudava todo mundo, ele era de valores, ele tinha princípios. E o filho mais novo, ele era cruel, ele era um assassino, ele era perverso, ele fazia maldade com as pessoas, com requinte de crueldade. E quando se descobriu tudo isso, deram a sentença para ele, foi dada uma sentença para esse filho, que foi a morte. E quando estavam lá no júri,
lá fazendo a sentença dele, o juiz fez uma pergunta para a mãe deles. Perguntou assim: se você pudesse trocar de lugar esse filho, e se você pudesse tirar da sentença de morte o seu filho perverso e dar a sentença de morte para o seu filho mais velho, para o seu filho bom, você daria? E quando o juiz fez aquela pergunta, todo mundo ficou indignado, né? Porque não é uma pergunta que se faça. Eu não faria isso. E a mulher respondeu assim: sim, eu trocaria. Eu troco o meu filho, o meu filho justo, bom, amável, para morrer no lugar do meu filho cruel, assassino. E daí você pode me dizer assim: nossa, não, isso não é injusto, isso não pode. Mas é exatamente isso que Deus fez. Esse filho mau, esse filho perverso, somos eu e somos você. É nós. Deus, Ele deu o seu filho bom, amável, de respeito, para ficar no meu lugar e no seu. Ele foi morto, Ele foi crucificado. Irmãos, nós não estaríamos aqui se Jesus não tivesse feito isso, se Deus não tivesse feito essa escolha. Então a gente acha que tem um padrão de justiça. O padrão de justiça de Deus é muito diferente do nosso. A gente, irmãos, a gente não tem, a nossa mente é muito limitada para entender muitos dos desígnios de Deus na nossa vida. E quando vier, então, irmãos, essas dúvidas, a gente precisa entender, irmãos, que se Deus não tivesse dado o Filho dele bom por nós, a gente não estaria aqui hoje. É uma palavra de repente dura, porque a gente faz muitos questionamentos para Deus, mas a gente não deveria, porque o nosso padrão de justiça é completamente diferente. A gente precisa entender, irmãos, que nos momentos difíceis a gente vai ter a fase da dúvida, mas a gente não pode permanecer, porque eu entendo, irmãos, que Deus, Ele não provoca um sofrimento na nossa vida, mas Ele pode utilizar desse sofrimento para nos fortalecer, para nos amadurecer. E que quando a gente fizer todos esses questionamentos para Deus, quando a gente desabafar sobre as nossas angústias, que a gente também possa parar para ouvir a resposta. Porque muitas vezes a gente pergunta, mas a gente não para ouvir a resposta de Deus. E muitas vezes a gente ouve a resposta e faz completamente ao contrário. Daí depois muitas vezes a gente se pergunta: nossa, como Deus é injusto? Por que acontece isso comigo? Mas a gente não para ouvir a resposta. E muitas vezes a resposta de Deus também é o silêncio. Porque Ele não é obrigado a nos dar uma resposta se Ele não quer. E irmãos, a Bíblia, eu sempre falo, a Bíblia está cheia de perguntas e respostas. A Bíblia tem que ser a nossa direção. Ela precisa ser a nossa direção todos os dias. Porque aqui, se a gente tiver alguma dúvida, algum questionamento, aqui vai estar a nossa resposta. Amém? E em Abacuque, do 3, capítulo 3, do 17 ao 19, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, a nossa felicidade, ela não deve depender das coisas externas. Não deve depender das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque parece que a nossa felicidade a gente só é feliz se acontece tudo de bom.
A nossa felicidade, irmãos, tem que depender da nossa relação com Deus. Mesmo diante, irmãos, das perdas materiais ou desafios que a gente passa, muitas vezes daquela cura que a gente não recebe, a gente pode confiar que Deus, Ele vai nos sustentar. Deus, Ele vai nos capacitar a enfrentar as dificuldades das nossas vidas. Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar estabilidade. E sempre quando vier a dúvida no teu coração, lembra que Deus, Ele é digno da nossa confiança. E quando vier na sua mente que Deus pode ser injusto, lembre-se que Ele entregou seu único filho por nós. E essa é a palavra que eu tenho hoje para os irmãos. E eu digo para os irmãos assim: se firmem cada dia mais no Senhor. Porque eu não sei, muitos não estavam aqui, mas eu na primeira pregação que eu fiz em 2025, eu falei muito assim sobre ter intimidade com Deus. Eu falei que eu queria buscar mais de Deus, eu queria orar mais, eu queria ler mais a Bíblia. E o inimigo, irmãos, ele fica furioso. Ele fica furioso. Porque, irmãos, eu tenho passado muitas batalhas, e são batalhas espirituais, que é o inimigo querendo me destruir. Ele tenta de um jeito, ele não consegue, ele vai tentar de outro. Por isso a gente tem que estar firmados, porque eu sirvo um Deus Todo-Poderoso. Então o inimigo sempre vai cair por terra. Só que a gente tem que estar firmado na rocha para isso acontecer. Porque se a gente não está bem firmado com Deus, o inimigo, ele vence. Em qualquer brechinha que nós deixar, ele vai vencer. Então era essa palavra que eu tinha no meu coração. Eu tenho certeza que, como assim tocou no meu coração, me restaurou, eu tenho certeza que vai tocar no coração de cada um de vocês também. Alguma coisa a gente sempre tira, né, irmãos? E eu trouxe um louvor que eu vou pedir pro... acho que é alguém que vai colocar, né? Que eu gosto muito, muito mesmo. Acho que vocês devem conhecer. E no meio desse louvor tem uma ministração que fala sobre isso. Sobre perguntas que a gente faz a Deus, sobre coisas que a gente não consegue entender. Então, eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Se quiserem ficar no seu lugar, podem ficar. Eu peço para os irmãos que tirem assim, ó, 5. Se o louvor dá uns 5 minutinhos, 6. Esqueçam de tudo lá fora. Esqueçam de todos os seus problemas, de tudo, tudo, tudo. E só pensem em Deus agora. Pensem em Deus e escutem com bastante atenção esse louvor. Para nós vermos quanto Deus é maravilhoso. O quanto não podemos viver sem Ele. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta, por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou acho em mim um verdadeiro adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. E mesmo que não aconteça do meu jeito,
Me ensina a entender porque sou imperfeito e somente o Senhor sabe o que é melhor. E se eu questionar o teu querer, me lembra que sou um ensinada pelo nosso Cristo, Jesus nos ensina a pedir algo que reflete o que nós estamos cantando aqui agora. Que seja feita a sua vontade. Que seja feita a sua vontade. E isso é bom, porque segundo Romanos 12, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que o conflito em nossa mente começa quando a gente percebe que a vontade que é boa, perfeita e agradável te permite sofrer. Meu Deus. Quando a vontade que é boa, perfeita e agradável te permite chorar. Aí você se pergunta: como que eu estou passando o que eu estou passando, se eu estou exatamente no centro da vontade de Deus? É que a gente não entende, amor, que a dor faz parte do propósito. Na verdade, Deus nunca dará uma dor sem propósito. Já dizia um sábio que Deus não desperdiça sofrimento sobre a vida de um filho, porque para nós sofrimento é dor, tristeza e lágrimas. Para Deus é ferramenta de trabalho. Então onde está o lado bom do sofrimento? Deus usa ele para nos lapidar. Deus usa o sofrimento para preparar, para amadurecer. Só que a gente não entende que ninguém amadurece sorrindo.
Jesus, nós vamos ser lugares abençoados.